Você pode chorar depois do pecado e ainda assim não ter se arrependido. Pode sentir peso no peito, culpa na consciência e medo das consequências. E mesmo assim, continuar exatamente no mesmo lugar. Porque nem toda dor é arrependimento. E nem toda tristeza produz mudança. Existe uma linha invisível, mas decisiva, que separa o remorso do arrependimento. E muitos cristãos vivem presos do lado errado dessa linha, achando que estão bem com Deus, quando na verdade apenas aprenderam a conviver com a própria queda. Por fora, fé. Por dentro, conflito. Ora, pede perdão, chora, mas volta. Promete, se emociona, mas repete. A consciência acusa, o coração aperta, a oração fica pesada. E ainda assim, o mesmo erro encontra espaço no dia seguinte. Isso cansa. Cansa a alma. Cansa a fé. Cansa a esperança. E aos poucos, sem perceber, a pessoa começa a se acomodar. Não porque não acredita mais em Deus, mas porque perdeu a vigilância. Porque normalizou aquilo que antes doía. Porque confundiu sentir culpa com estar quebrantado. O remorso nasce quando o pecado machuca o orgulho, a imagem, as consequências. Quando dói perder a paz, perder algo, perder alguém. O remorso olha para o efeito do erro. O arrependimento olha para a raiz. O remorso diz: eu me arrependo porque sofri. O arrependimento diz: eu me arrependo porque pequei contra Deus. A Bíblia é direta quando diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Essa tristeza do mundo é o remorso. Ela dói, mas não transforma. Ela pesa, mas não cura. Ela acusa, mas não conduz à mudança. Já o arrependimento verdadeiro não é apenas sentir, é decidir, é romper, é mudar direção. Arrependimento não é emoção momentânea. É postura contínua. É quando a pessoa não apenas pede perdão, mas ajusta a vida para não voltar ao mesmo lugar. Não confia mais só na força de vontade. Passa a vigiar. Passa a cortar caminhos. Passa a assumir responsabilidade espiritual. O problema é que muitos aprenderam um evangelho confortável. Um evangelho que alivia a culpa, mas não confronta o pecado. Um evangelho que fala de graça, sem falar de transformação. E assim, a fé vira um ciclo de queda, culpa, oração e repetição. Jesus nunca chamou ninguém apenas para sentir. Ele chamou para seguir. E seguir envolve renúncia diária. Envolve dizer não quando ninguém está vendo. Envolve escolher a obediência quando o desejo grita. A falta de arrependimento verdadeiro quase sempre começa na negligência. Pequenas concessões, falta de vigilância, rotina espiritual rasa, oração sem atenção, palavra sem prática. A pessoa sabe o que precisa mudar, mas adia. Sabe o que precisa cortar, mas mantém. E se engana achando que o tempo vai resolver algo que só a decisão resolve. A Escritura diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrepender e converter. Mudar a mente e mudar a direção. Não existe arrependimento sem mudança de atitude. Não existe quebrantamento sem transformação de escolhas. Deus não se impressiona com lágrimas se o coração continua negociando com o pecado. Mas aqui está a esperança. Real. Sólida. Possível. A transformação é possível porque Deus não abandona quem decide mudar. Ele fortalece quem escolhe obedecer. Ele sustenta quem para de brincar com o erro e começa a tratar o pecado com seriedade. Não é fácil. Não é rápido. Não é automático. Exige vigilância diária. Exige renúncia. Exige humildade para buscar ajuda, orientação, direção espiritual. Exige constância quando a emoção acaba. Hoje não é um dia para sentir mais uma vez. É um dia para decidir diferente, para mudar postura,
para assumir responsabilidade diante de Deus. Se você sente que precisa de um caminho mais profundo, de orientação e apoio espiritual real para sair desse ciclo, existe um direcionamento disponível no link da bio ou na descrição. Não como promessa fácil, mas como um auxílio para quem decidiu levar a fé a sério. Que essa mensagem não termine em emoção, mas em decisão. Porque remorso pesa, mas arrependimento liberta.